Olá, virginianos e virginianas, tudo bem? Sejam bem-vindos, virginianos, para mais uma leitura. Vou começar pela energia que vai estar influenciando esse período para vocês. E Virgem, a energia em si, ela vai retratar experiências e lembranças de quando você foi criança. Também fala a respeito de situações onde envolve uma criança em específico, ou pode representar uma criança que faz parte da sua família. E, ao mesmo tempo, traz certa inocência. Eu não vejo de fato um lado ingênuo, mas eu vejo um lado inocente, que fala sobre leveza, que fala também sobre pureza. É aquela energia que atrai coisas boas para perto de si. Então, assim, virginianos, esse momento para vocês será um momento bastante delicado, porque ele não só vai falar ou vai trazer à tona algumas lembranças, mas ele também vai trazer uma compreensão, um entendimento de algo que você está passando no momento, e você vai entender que não é algo que você atraiu ou contraiu, qualquer coisa nesse sentido, recentemente. Você vai entender que alguma falta de cuidado ou alguma coisa genética já ocorria ali na situação. Então, devido a isso, né, conforme as coisas foram se desenvolvendo ou não foram tratadas, né, diretamente da maneira que gostaria ou deveria, as coisas de alguma forma entraram ali num contexto um pouco preocupante. Essa é uma energia que vai fazer você olhar para uma situação não como um virginiano, uma virginiana adulta, maduro, com responsabilidade, mas existe uma situação que vai fazer você olhar com o olhar da criança que você foi no seu passado. E é somente com esse olhar que você vai conseguir entender o que está acontecendo. Se você tentar usar a visão que você tem agora do que você é, do que você aprendeu, do que você representa, não que essa visão não seja importante, ela é, mas somente com o olhar da criança que você foi que você vai entender essa situação. O que eu posso assim colocar como um exemplo, né, o que eu posso trazer, citar como exemplo, é o seguinte. Vamos dizer que você está na rua, caminhando ali pela rua, uma criança que mora na rua te aborda e fala assim: por favor, você pode me comprar um alimento, ou você pode me dar um valor financeiro, o que for. Se você olhar como virginiano, virginiana agora adulto, você pode ter várias percepções do que você vivenciou e aprendeu até um certo momento, ou do que você acha que aquela criança vai fazer caso você dê um dinheiro a ela. Você pode pensar que essa criança vai usar drogas, você pode pensar que essa criança vai dar para os pais, porque os pais abusam da criança para que ela trabalhe embaixo de sol, fique fazendo pedidos financeiros. Você pode pensar várias coisas. Só que talvez exista alguma coisa acontecendo ali que o seu olhar adulto não vai deixar você se dar conta. Mas se você olhar com o olhar de uma criança para com a outra, vamos dizer assim, você vai entender por que está acontecendo isso. Eu tenho um filho ou uma filha em casa que brinca, que grita, que corre.
Eu, como uma mãe ou um pai adulto, talvez eu fique repreendendo, brigando com a criança, batendo na criança. Mas se eu olhar com com o olhar de quando eu era criança, eu vou saber que isso é totalmente normal para a idade. Né? Uma criança brincar, pular, se sujar, é totalmente natural. Ela está brincando, ela não tem noção que aquela brincadeira vai sujá-la ou qualquer coisa, ela só está brincando, é inocência em si. Só que você pode ali estar repreendendo aquilo ou estar batendo naquilo, e às vezes você acaba invalidando aquela criação, aquele sentimento, que futuramente pode se tornar num adulto ou numa adulta que não te respeite ou que não leve em consideração os seus feitos, a sua criação em si. É claro que todos têm o direito de dar educação para os seus filhos, de criá-los como achar que deve. Mas aqui eu estou citando um exemplo, porque se você tentar olhar uma situação, olhar para uma fase diferente da tua, com o olhar que você tem agora, você não vai compreender o que está se passando ali, você não vai entender como aquela pessoa que está ali se sente, ou como que aquele ambiente trata a situação, ou como as coisas são, independente de se exista um mal ou algo maligno por trás de tudo. Ah, então tem alguma coisa nesse sentido, Virgem. Aqui realmente assim, é não perder o lado bom das coisas. Aqui não está dizendo para vocês serem ingênuos e sair acreditando em tudo e em todos. Não está dizendo nada disso. Mas para que você olhe com outro olhar. Né? Olhe com outro olhar. Com a energia complementar, fala a respeito de conflitos. Pode haver algum conflito, alguma discussão, e se isso está envolvendo uma criança no meio, talvez essa criança precise de uma atenção ali, ou precise ser pensado nisso, né? Precise ser pensado nessa questão aqui, para poder minimizar algo. É interessante porque isso aqui também me lembra uma coisa. Às vezes, Virgem, pessoas idosas, elas acabam tendo um comportamento um pouco infantil. Porque elas ficam mais carentes, elas ficam mais debilitadas, às vezes elas precisam de cuidados, né? Porque a idade acaba, às vezes, impossibilitando isso. Então, às vezes, você sente que você está cuidando de uma criança. Só que, assim, às vezes você está olhando para aquele idoso e você está falando, não, uma pessoa idosa, já viveu muito, sabe o que está fazendo, tal, tal, tal. Mas talvez não é com esse olhar que você tem que olhar para essa pessoa. Você tem que olhar, assim, que essa pessoa, ela está tendo comportamentos infantis, mas pode ser possivelmente por causa da parte cognitiva que mudou, da debilidade física que a pessoa pode estar sentindo. Tá, então, assim, eu estou citando vários exemplos, mas eu acredito que vocês entenderam perfeitamente do que se trata e o que a leitura em si está querendo dizer, né? A energia em si. Uma mensagem para vocês. A mensagem que vem aqui para vocês, Virgem, é o seguinte. Essa energia, ela diz assim, para que você mantenha, sabe, boas percepções, mantenha boas visões e que você se coloque aberto ou aberta a receber as boas coisas do mundo. Mas a energia ela também fala sobre compaixão. Se permitir a entender a experiência do outro. É claro, tá, que isso aqui não reforça qualquer tipo de abusador. Por exemplo, pessoas que elevam o outro a adoecer. Não tem nada a ver com isso, tá? Pessoas que abusam das outras psicologicamente, emocionalmente, ou que tentam abusar de uma maneira patrimonial, não é esse sentido. Aqui não é, por exemplo, você entender o narcisista, não tem nada a ver com isso. Aqui é você estar experienciando uma situação
que tem uma fase diferente da sua, que você tem que olhar para aquilo como se você tem alguma coisa que envolve a sua parte de infância. Então pode ser que você já tenha passado por isso, pode ser que você já tenha sentido isso, ou que você tem que olhar com um olhar mais de jovem, ou com um olhar com uma idade referente àquilo. Tá? Aqui a leitura ela não está dizendo para você acolher pessoas que te fizeram mal, que te adoeceram, que te desrespeitam. Não tem nada a ver com isso. Aqui é uma situação que pode envolver outras pessoas ou pessoas que sejam importantes para você no seu dia a dia, que precisas ter uma atenção e um olhar diferente sobre o que está acontecendo aqui. Ok? Vamos seguir. Não se deixe perder a compaixão por todos, porque alguns ou algumas experiências com algumas pessoas foram ruins. A energia de vocês traz um aspecto de... É como se vocês, Vivian, estivessem tentando prover, tá? Independente do seu gênero. Você está tentando prover. Você está assim, ou você tem pessoas que dependem de você, ou você está tentando fazer uma diferença em algo. Pode ser uma diferença no local de trabalho, na rede social, pode ser uma diferença na sua vida familiar. Então você quer prover, você quer trazer alguma coisa ali que faça diferença. Para proporcionar o quê? Bem-estar, né? Felicidade. E no meio disso tudo, você vai lidar, né, com algumas pessoas. Uma dessas pessoas, ela é mais ousada, né? Ela é uma pessoa mais para frente, mais motivada, mais carismática. E a outra pessoa é uma pessoa mais fechada, uma pessoa mais assim, pode ser uma pessoa mais reservada, ou pode ser simplesmente uma pessoa que seja muito fria ao sentimento do outro. Então você pode aqui estar lidando com duas pessoas diferentes e que essas duas pessoas elas podem estar assim, pode estar se gerando uma confusão, uma discussão dentro de um ambiente pelo fato de assim, de se assumir lados aqui. Então eu vou explicar sobre cada situação. Tudo bem? Vamos lá. Você está tentando prover, né? Então você tem pessoas que dependem de você, ou como eu mencionei, você quer fazer alguma diferença para o mundo, para alguma situação. E você, Virginiana, está tendo vitória, você está obtendo sucesso nisso que você está fazendo. Então você está conseguindo ter resultado. Só que a intenção é sempre melhorar, a intenção é sempre manter uma boa fama, um bom status, uma boa reputação. Mas assim, você está fazendo por onde? Então você não está vivendo de aparência, você está aplicando cada situação na sua vida, cada conhecimento, cada experiência, para poder usufruir disso. Só que aí entra duas pessoas na situação. Uma dessas pessoas é uma pessoa que é mais ativa, uma pessoa mais para frente, cheia de ideias, muito comunicativa. Só que essa pessoa ela meio que se sente amarrada na situação. Tem alguma coisa na vida dessa pessoa que amarra ela, mas é mais uma amarra mental. Então pode ser uma pessoa que esteja muito ansiosa, uma pessoa que nessa ansiedade fica irritada, crítica ou extremamente nervosa ou nervoso aqui. E aí tem uma outra energia que já é uma energia, como eu falei, pode ser uma pessoa mais reservada, pode ser uma pessoa mais fechada, ou pode ser uma pessoa realmente que é fria ao que você pensa, ao que você sente, não é uma pessoa que abrace muito isso. E eu vejo conversas constantes com essa pessoa, você questionando essa pessoa, você perguntando para essa pessoa por que ele ou ela fez isso. E de alguma maneira, por mais que você esteja tendo resultado, você esteja conseguindo prover de alguma maneira,
alguma coisa te gera uma insegurança aqui. Alguma coisa te gera uma insegurança. E essa insegurança é devida a algum tipo de ameaça que você sofre. Então, ou alguém vai te ameaçar de, eu vou te processar, ou você tem que ir preso ou presa, ou eu vou tirar isso de você, ou eu vou tirar os filhos de você. Tem alguma coisa que você se sente ameaçado ou ameaçada. E aí, de alguma maneira, isso te deixa inseguro ou insegura. Mas aí o que acontece aqui? Lembra que no início da energia eu falei, às vezes você tem que olhar para a situação de uma forma diferente, tá? De uma forma diferente. Pode ser que você esteja lidando com uma pessoa que ela não tem noção de que ela está lidando com uma criança. Tá? Então pode ser dentro de um trabalho, pode ser dentro da família. Alguém pode praticamente ter perdido a noção de que está lidando com uma criança. Então, às vezes a pessoa faz uma brincadeira que machuca, às vezes uma pessoa, sei lá, vai repreender a criança e machuca a criança, ou pega numa parte ali da criança que causa algum problema, né? Pode ser que a pessoa trate uma situação publicamente de uma maneira extremamente grosseira, indisciplinar, tá? Então, estou dando aqui vários exemplos. E aí, isso pode gerar uma ameaça sobre essa pessoa, ou pode gerar algum conselho tutelar, assistência social, pode levar alguma coisa de direitos trabalhistas, do que for, né? Então, aqui existe uma situação, você está obtendo o resultado, mas existe algo no meio do caminho envolvendo uma outra pessoa, ou alguém envolvido com você, que não tem noção, né? E coloca aí um sentimento de insegurança em você, porque você pode estar sendo ameaçado ou ameaçada por causa dessa pessoa. E aí, conforme isso acontece, outras pessoas entrarão na situação e pode haver aqui uma energia que tá virando para você, Virgem, tá falando assim, Virgem, sai fora disso. Ou se afasta disso, ou tenta em outro lugar, tenta em outra situação. Né? Aqui também pode representar o pai dessa criança, pode representar alguém que lute por isso. Eu estou batendo muito na tecla de criança, né? Mas se não envolver crianças ou filhos, pode realmente ser uma situação que você está olhando com um olhar totalmente diferente. Talvez você esteja vendo inocência em alguém, ou um lado ingênuo em alguém, mas essa pessoa não tem nada de inocente, nada de ingênuo aqui. Sei lá, às vezes você pode até estar dizendo, essa pessoa é muito leiga, não estudou, não tem conhecimento, muito pelo contrário, essa pessoa sabe exatamente o que ele ou ela está fazendo aqui. Tá? Se isso, por exemplo, numa situação profissional. Então, assim, alguém não tem noção das coisas que fez ou das coisas que fala. Se é uma pessoa, assim, próxima a você que agiu com algum preconceito, essa pessoa poderia ter sido pega agindo com esse preconceito e agora existe uma tensão sobre essa situação. Aqui alguém vai ter que... Aqui alguém vai passar por alguma crise. Né? Fala muito sobre, às vezes, uma sensação de desespero, uma sensação de medo, de angústia. Como se eu tivesse ali pensando no que eu fiz, eu tivesse remoendo isso, eu tivesse sofrendo com isso, eu tivesse com medo do que vai ocorrer ou de como as pessoas vão tratar a situação. Né? Isso no caso, né, se você estiver lidando com alguém. Agora, se isso pode ser uma coisa sua, né? Ou também aqui, Virgem, pode ser o seguinte. Às vezes você, sei lá, alterou sua pressão, às vezes você começou a passar mal porque você não queria estar no meio desse conflito, ou você não queria presenciar esse estresse de alguma forma. Então isso pode acabar afetando você de alguma maneira.
Aqui eu tenho energia de peixes, Áries, Leão e Sagitário, Libra, Gêmeos ou Aquário, Escorpião. E isso pode, assim, acontecer em ambiente isolado, tá, Virgem? Ambiente isolado. E assim, eu vejo que de alguma maneira, ou você tá ali, né, tentando defender sua opinião, tentando defender seu ponto de vista, mas sem perder a cabeça, né? Ou assim, você entende que não dá mais para agir com certa vibração mais intensa sobre o assunto. Você sabe que você precisa controlar o que você está sentindo e ter bons argumentos para tratar ou lidar com a situação. Ou se você observa uma situação que nesse momento você considera injusta, você sabe que partir para o lado da discussão não vai resolver. Você sabe que você precisa ser um bom argumentador, uma boa argumentadora para conseguir obter êxito e solução na situação. Tá? Eu também vejo assim, que pode acontecer alguma coisa relacionada a alguém do signo de Leão aqui. E no final das contas, é o que eu quero que vocês entendam. O que vai prevalecer é o bem-estar dessa energia inicial. Então, se for uma questão que envolve uma criança, vai prevalecer o bem-estar da criança. Não importa a justificativa que for feita aqui por adultos. A criança vai ser protegida. Os direitos da criança vai ser atendido. É uma situação que você achava ali que a pessoa era ingênua, ou que fazia isso porque não tinha conhecimento, que era muito leiga, que não havia maldade, é uma pessoa meio sem noção. Você poderia pensar assim: saiba que ao você vir a pensar dessa forma, não percebendo, né, determinadas atitudes, isso pode fazer com que a pessoa ela conquiste ou ela consiga ter realizações aqui que não são por merecimento, mas sim porque ela chantageou ou não se responsabilizou pelo que fez. Né? Então, simplesmente ela sai ganhando da situação. Agora, na situação que você precisa olhar com uma visão ou lembrar de alguma coisa da sua infância, a partir do momento que você tem essa visão, você tem sucesso. Então, alguma coisa boa acontece para você ali. Tá? Então, tem essas três pontuações aqui. Certo, Virgem? Reforço que a energia de Leão e de água, né? Signo de água, Câncer para Escorpião aqui tá muito forte. Né? Você também pode estar conversando, explicando alguma situação para alguém do signo de Aquário. Né? E quem cometeu o erro aqui não está tendo segunda chance. Tá? Quem cometeu o erro aqui não está tendo segunda chance. Essa é uma situação tão... Essa é uma situação assim tão difícil para quem está envolvido ou para quem foi injustiçado aqui, que acionou até a própria espiritualidade em si. Acionou até a própria espiritualidade em si. Estou tampando aqui algumas partes da carta que ela contém nudez, tá bom? Mas de alguma forma aqui, a espiritualidade também tinha que intervir aqui, porque até a própria espiritualidade entendeu que não havia ali
que não havia ali assim, não havia da parte de quem cometeu alguma coisa, a própria espiritualidade entendeu que não havia ali ingenuidade, a pessoa sabia exatamente o que ela estava fazendo. E talvez isso que tenha sido feito, até para a própria espiritualidade, é repugnante. Então é isso. Tudo bem, Virgem? Só vou fazer mais algumas complementações aqui, né? Como eu mencionei para vocês, eu tenho forte energia de leão, vejo vocês contatando algo com alguém de aquário. Energia de peixes, câncer e escorpião podem ser pessoas desse signo que estejam muito ativas na energia de vocês durante esse período. Áries, Leão, Sagitário também pode ser uma energia aí que exista alguma situação que você se sente preso, alguma coisa que você sente que não está fluindo. Aqui também fala que vai haver uma oferta. Tem alguma coisa relacionada com a área do cuidar, né? Assim, aqui tem muitas profissões relacionadas sempre com cuidado com o outro ou acolhimento humanitário, vamos dizer assim. Então, isso pode envolver psicologia, pode envolver enfermagem, técnico de enfermagem, pode ser algum curso de especialização que você esteja fazendo, que envolva, né, cuidar, aprender. Aqui tem alguma espécie de movimentação que você tem que te coloca a trabalhar com algo que você ama, com algo que você realmente gosta aqui. Virgem, eu vou dizer uma coisa para vocês. Por mais que alguns olhem para a própria vida e considerem que a vida, sei lá, tá um caos, ou que sempre tem conflito, isso acontece porque você esqueceu de quem você é. Eu quero fazer com vocês aqui uma coisa que eu acredito que vai ser muito importante, até como uma reflexão para vocês, Virgem. Imagina que você pode voltar no passado e você pode se reencontrar com você quando você tinha 4 ou 5 anos de idade. E ali você vê uma criança inocente, apenas aproveitando cada dia, cada momento, independente das condições, né, que essa criança tinha, que no caso era você não tinha noção, né, do que os seus pais enfrentavam, ou dos conflitos que tinha em casa, ou de qualquer situação de abandono. Você só viveu e você tentou ser o melhor possível naquela idade, naquela infância. Só que agora você sabe como que é a sua vida, tudo que você passou, sentiu, sofreu até o exato momento. E aí você se aproxima de você quando criança, e nesse reencontro, essa criança vira para você, que é você, e pergunta: como nós estamos? Como está sendo a minha vida em forma de adulto? E aí eu te pergunto, olhando nos olhos daquela criança inocente que brilham, você teria coragem, Virgem, de dizer para essa criança que, sei lá, quando ela crescer, ela vai ser traída ou ela vai sofrer alguma necessidade, ela vai ter alguma sequela? Você conseguiria dizer coisas ruins ao respeito do que essa criança se tornaria? Que podem ser coisas que você hoje vira para você e não reconhece. Reflita isso. Você teria coragem de dizer para você, aquela criança fofa, aquela doçura, inocente, que quando ela crescesse, ela seria uma pessoa, sei lá, infeliz, que ela trabalharia demais para ter pouco retorno, que ela teve a oportunidade de viver várias experiências incríveis, mas ela recusou todas, ou ela esqueceu dela de si mesmo para sempre estar satisfazendo os outros. Então reflita, você teria coragem de dizer isso? Porque se a sua resposta for não, então pare de dizer isso para você.
porque você continua sendo aquela criança. Aquela criança, ela não se apagou de você, ela não se perdeu de você, ela ainda está aí. Só que da mesma maneira que você teria um cuidado com essa criança, tenha um cuidado com você, com o que você diz sobre você, com o que você pensa sobre você daqui para frente. Muito obrigado, Virgem. Abençoados sejam, se cuidem. Tchau, tchau.